Nós vamos começar a nossa exposição dessa noite orando e pedindo a iluminação do nosso Deus e a direção do seu Espírito Santo para tudo que nós iremos fazer aqui. Ó Deus, Deus que prometeu escutar as nossas orações, chegamos-nos a Ti na mediação de Cristo e suplicamos que Teu Espírito Santo nos conduza no estudo da Tua Palavra. Nós sabemos que sem que Ele aplique essa palavra nos corações, será apenas um mero exercício acadêmico, mas nós queremos mais, nós queremos ser tocados por Tua Palavra, motivados por ela, transformados e orientados por ela, consolados por ela. E nós sabemos que isso é obra do Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos que pela Tua graça Tu concedas que Ele atue poderosamente em nosso meio. Nós oramos por aqueles queridos que nos acompanham, que nos seguem, oramos pelos aflitos, pelos abatidos, pelos que estão doentes, ó Deus. Nós oramos por aqueles que têm sofrido com a perda de entes queridos no meio dessa pandemia. Oramos também pelo nosso país, pela recuperação econômica. Oramos pelas autoridades em todos os níveis. E oramos pela Tua Igreja aqui no Brasil. Dá-nos um verdadeiro avivamento espiritual. Purifica a Tua Igreja, fortalece-a no meio das crises. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses e nós vamos do capítulo 1, verso 3 até o capítulo 1, verso 11, de 3 a 11. Ouçamos a leitura. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o nosso Deus aplique a leitura da sua palavra no nosso coração e que use essa exposição para abençoar a nossa vida. Na exposição anterior, nós vimos algumas questões pertinentes à introdução dessa carta. Lembramos que sempre é muito importante ambientarmos qualquer escrito da Bíblia, Antigo ou Novo Testamento. Saber coisas como quem é o autor, a quem aquele livro foi destinado, em que ocasião ele foi escrito, qual a época em que foi escrito e os propósitos, tudo isso nos ajuda a compreender a mensagem daquele livro em particular e da Bíblia como um todo. Embora, é claro, às vezes nós não tenhamos todas essas informações. Embora elas sejam importantes, elas não são essenciais ou cruciais, indispensáveis, por assim dizer, para que nós cheguemos ao conhecimento salvador da Bíblia. Qualquer pessoa lendo a Bíblia, mesmo sem ter todas essas informações, ela certamente chegará ao conhecimento salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é clara em si mesma e ela dá testemunho de si própria à medida que nós lemos e o Espírito Santo testifica no nosso coração de que essa de fato é a palavra de Deus. Mas saber ter esse conhecimento adicional certamente nos ajuda a entender com mais profundidade e mais clareza aquilo que nos foi dado por escrito pelo nosso Deus mediante a inspiração do Espírito Santo. Nós vimos que Filipenses é uma carta, nós vimos como as cartas eram feitas no século I, nós vimos que os apóstolos e líderes da igreja cristã se utilizaram muito desse recurso. A maior parte dos livros do Novo Testamento, na verdade, são cartas. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, por volta aí do ano 62, uma data aí próxima disso,
e que ele escreveu à igreja de Filipos, igreja que ele tinha fundado cerca de 10 anos atrás, e dirigiu a carta à igreja e aos seus líderes, bispos e diáconos que ali estavam. E Paulo escreveu para agradecer mais uma oferta que ele tinha recebido da igreja de Filipos e que havia sido trazida até ali, onde ele estava na prisão em Roma, por Epafrodito, um membro da igreja de Filipos e provavelmente também um dos seus líderes. E Paulo também aproveita para dar notícias suas, dos seus planos, e também para instruir a igreja de Filipos com relação a alguns problemas que provavelmente foram notificados por Epafrodito, como a falta de união que havia entre alguns dos membros da igreja de Filipos e também uma ameaça teológica, doutrinária, que pairava sobre a igreja com a chegada de alguns mestres judaizantes que insistiam na guarda da lei de Moisés como condição para a salvação. Após introduzir a carta formalmente, versos 1 e 2, que foi o que vimos na exposição passada, Paulo agora agradece a Deus por tudo que lembra do tempo que esteve lá na cidade de Filipos, com aqueles queridos irmãos, expressa a sua certeza de que aquilo que aconteceu com eles, de fato, é uma obra genuína de Deus e intercede por eles diante de Deus. É o que nós veremos nessa noite, esses 3 pontos. Em primeiro lugar, a gratidão de Paulo pela generosidade da igreja de Filipos, versos de 3 a 5. No verso 3, Paulo agradece a Deus as lembranças que ele tinha do bom tempo que ele passou lá em Filipos. Verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que me lembro de vocês. E certamente Paulo tinha muita coisa boa para se lembrar do tempo que ele esteve em Filipos e pelas quais ele dava graças a Deus. Por exemplo, a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher influente, uma mulher importante, que em seguida abre a sua casa para hospedar a igreja. Depois, a libertação de uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação, foi liberta pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Outra lembrança, sem dúvida, a conversão do carcereiro naquela noite memorável em que Deus, ouvindo os louvores, as orações cantadas, feitas por Paulo e Silas, que estavam na prisão de Filipos, ele responde com um terremoto, abrindo as portas da prisão e causando grande espanto no carcereiro, que se ajoelha diante de Paulo e Silas e pergunta o que é que ele vai fazer para ser salvo. E ali mesmo ele é convertido, é batizado, ele leva Paulo e Silas para sua casa, ali todos os seus são batizados também, com certeza Paulo se lembrava disso. Paulo se lembrava do surgimento daquela igreja, como ela se espalhou rapidamente, se fortaleceu, se organizou naquela cidade tão destacada que era a cidade de Filipos. Por isso que ele diz no verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, boas memórias de verdade, graças a Deus por isso. E ao lembrar-se deles e agradecer a Deus por eles, Paulo também intercedia pelos filipenses no verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo orava muito e em várias ocasiões por dia. Veja aqui no verso 4 que ele diz, ele faz menção a todas as minhas orações. E toda vez que ele orava, ele não somente agradecia a Deus pelas pessoas que ele tinha conhecido, pela obra de Deus através dele, como, por exemplo, o que tinha acontecido em Filipos, mas ele suplicava pelas igrejas, suplicava por aqueles que Deus havia chamado através do seu ministério. E ele suplicava também pelos filipenses. E não faltava motivos para orar pela igreja de Filipos, porque era uma igreja que vivia debaixo de perseguição. É o que nós lemos lá no livro de Atos, por ocasião da presença de Paulo ali. E agora era uma igreja que estava ameaçada por falsos ensinos. Quando Paulo orava, ele lembrava da igreja de Filipos, dava graças e ele intercedia pela igreja. E ele diz aqui que fazia isso com alegria, com gratidão, com um misto de preocupação e também de regozijo diante de Deus por tudo que Deus já havia feito no meio deles. E ele também agradecia a Deus pela cooperação dos filipenses na proclamação do Evangelho. Veja aqui o verso 5, dou graças
pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O primeiro dia foi o dia em que Paulo chegou em Filipos e foi pregar o Evangelho para Lídia e outras mulheres que estavam à beira do rio. Lídia se converte, ela recebe o apóstolo Paulo, abre sua casa, dá apoio e hospitalidade ao apóstolo Paulo. Desde aquele primeiro dia até agora, ou seja, até aquele momento em que Paulo estava na prisão, a igreja de Filipos colaborou com ele. Ele diz aqui que a igreja participou na proclamação do Evangelho. De que maneira? Através das ofertas que eles mandaram para o apóstolo Paulo. Primeiro, quando Paulo estava em Filipos, a igreja certamente o ajudava, e depois, quando Paulo partiu em viagem missionária, ele continuou a receber o apoio financeiro dos filipenses. Na verdade, eles eram a única igreja que mantinha ofertas consistentes para o apóstolo Paulo, que é o que Paulo diz aqui no capítulo 4, se você quiser, por gentileza, conferir aí na sua Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: no entanto, vocês fizeram bem em se associar comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Foi a única igreja que constantemente mantinha seu apoio financeiro ao apóstolo Paulo. Várias vezes eles tinham feito isso. E agora que Paulo estava na prisão, eles também estavam fazendo isso. Foi por isso que eles mandaram Epafrodito lá para encontrar Paulo em Roma, na prisão, trazendo uma oferta. E dessa maneira, através do apoio financeiro deles, Paulo podia continuar a proclamar o Evangelho, como ele diz aqui. Por isso que ele agradecia, verso 5, dou graças à maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Não proclamando junto com Paulo, mas contribuindo para que Paulo pudesse fazer isso, desde o primeiro dia até agora. Então, essa é a gratidão que Paulo expressa pelos filipenses, e não é sem motivo. Ele estava feliz, ele estava agradecido a Deus pela generosidade, pelo carinho, pela disposição dos filipenses em continuar a abençoá-lo. Em seguida, do verso 6 até o verso 8, Paulo manifesta a certeza que ele tem quanto à salvação dos filipenses. A certeza que Paulo tem de que o que aconteceu em Filipos foi realmente uma obra de Deus, não foi alguma coisa passageira, não foi alguma coisa momentânea, como acontece às vezes, há um movimento num determinado lugar, há uma cruzada de evangelização em outro lugar, há um esforço missionário numa vila, numa determinada cidade, as pessoas ficam agitadas, muita gente aceita Jesus, é batizada, passado algum tempo, cada um vai para o seu canto, a igreja se dispersa e o trabalho dá em nada. Muitas vezes isso acontece, mas não foi o caso com a igreja de Filipos. Paulo tinha certeza de que o que tinha acontecido ali foi, de fato, a obra de Deus. Veja o que ele diz aqui no verso 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava certo de que Deus havia começado uma boa obra lá em Filipos. E que boa obra era essa? Quando Paulo chegou em Filipos pregando o Evangelho, havia muitos que seguiam o judaísmo, outros seguiam as religiões greco-romanas, outros seguiam o culto ao imperador. Lembre que Filipos era uma colônia romana, era uma cidade considerada uma cidade romana, italiana, onde havia o culto ao imperador. Quando Paulo chegou ali, os filipenses estavam completamente cegos, estavam completamente perdidos em suas obras mais, em seus pecados e na sua ignorância do verdadeiro Deus. Através da pregação do apóstolo Paulo em Filipos, Deus mudou a vida deles e começou uma boa obra neles. Eles tiveram seus olhos abertos, eles se arrependeram dos seus pecados, eles creram em Jesus Cristo, eles foram justificados, eles foram perdoados por Deus, eles foram regenerados, Deus lhe deu o Espírito Santo.
A vida deles mudou de maneira radical e profunda, como, por exemplo, aquela moça que foi liberta do espírito de adivinhação, e eles se organizaram como igreja, como comunidade, como irmãos em Cristo Jesus. E Paulo diz que aquilo foi só o começo. Aquele que começou uma boa obra, aquilo foi só o começo. E Deus, Paulo agora tem certeza, ele diz isso com convicção, Deus haveria de terminar o que havia começado. Aquele que começou boa obra vai terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o mesmo Deus que os chamou, o perdoou, os regenerou, lhes deu o Espírito Santo, era o mesmo Deus que os santificaria, que os conduziria aqui nesse mundo, firmes na fé, livrando-os do erro, da apostasia, do tropeço, e que finalmente Deus haveria de recebê-los em glória e dar-lhes a vida eterna, e isso até o dia de Cristo Jesus, quando então eles ressuscitariam de entre os mortos pelo poder de Deus e entrariam no novo céu e na nova terra que Deus havia preparado para os seus. Essa é a boa obra, esse é o trabalho, por assim dizer, que Deus faz em nós mediante o seu Espírito Santo. Ele tinha começado em Filipos e ele haveria de terminar, ele haveria de concluir, porque Deus não faz as coisas pela metade. Se ele começou, se ele nos deu salvação, se ele perdoou os nossos pecados, se ele nos fez seus filhos, então ele vai levar isso até o fim, porque o propósito dele é ter um povo para o louvor da sua glória. E é nisso que está a nossa confiança, é nisso que está a nossa segurança, não em nós, mas a perseverança dos santos é o resultado da ação de Deus em nós. O Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos predestinou para ser seu povo, que mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados, que nos deu o Espírito Santo como penhor, como selo e com garantia, ele não vai recuar do seu plano. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou e ele vai terminar. E Paulo tinha plena certeza disso, como ele diz aqui, verso 6, estou certo. Essa mesma palavra aparece lá em Romanos capítulo 8, verso 38, quando Paulo diz assim, estou certo de que nem a morte, e aí ele lista uma série de obstáculos, nada poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha segurança disso. Por que ele considerava que essa avaliação que ele está fazendo dos filipenses era justa? Ele responde no verso 7, dizendo assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, que eu pense isso, que Deus começou a obra em vocês, é uma obra verdadeira de Deus e que ele vai levar até o final. É justo que eu pense assim de todos vocês. Primeiro, porque eu os trago no meu coração. Eu os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo tinha os filipenses no coração, havia desenvolvido um amor profundo por eles durante o tempo que estava lá. Isso porque Paulo percebeu que o que Deus fez na vida de Lídia, do carcereiro, da jovem que foi liberta, de tantos outros que se converteram ali, foi uma obra genuína, uma obra de salvação. Paulo se apegou a eles como um pai se apega aos filhos, como o missionário, como o evangelista se apega aos filhos que ele gera através da pregação do evangelho, como o pastor se apega às suas ovelhas, a que ele se apacenta. Então Paulo disse, eu sei que o que eu estou dizendo é verdade. Primeiro, porque eu tenho vocês no meu coração. Segundo, porque vocês vêm colaborando comigo, de maneira fiel na proclamação do Evangelho. Essa expressão aqui no final do verso 7, ela pode ser mais bem entendida se for lida do fim para o começo. Aqui está dizendo assim, é justo que eu pense isso de vocês, porque eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Vamos começar pelo fim. Ele está dizendo assim, todos vocês participam comigo, ou têm participado comigo da graça do Evangelho. A graça aqui é a graça de Deus em Cristo, e também lembra que Paulo usa o termo graça para se referir ao chamado dele como apóstolo de Jesus Cristo. Os filipenses vêm participando com o ministério apostólico de Paulo. Como? Através das ofertas, conforme já tínhamos mencionado, ofertas que eles sempre enviaram.
E Paulo diz: vocês fizeram isso mesmo quando eu estou em algemas, quando ele estava preso, e muitas vezes quando ele teve de se defender diante das autoridades, como ele fala aqui, na defesa e na confirmação do Evangelho. Em resumo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, recapitulando para a gente não perder o fio da meada. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai levar isso até o fim. Por que é justo eu pensar isso? Porque uma das evidências de que vocês de fato foram salvos, de que a boa obra foi feita no coração de vocês, é que vocês nunca pararam de colaborar comigo financeiramente. Vocês sempre mandaram ofertas, quer quando eu estava livre pregando o Evangelho, quer quando eu estou preso, defendendo e anunciando o Evangelho aqui diante das autoridades. Esse é o argumento que Paulo tem, essa é a evidência que Paulo tem. Alguém pode dizer assim, mas essa não é uma evidência um pouco materialista ou alguma coisa assim meio, sei lá, utilitarista? Paulo está dizendo que tem certeza de que eles são salvos porque eles não deixaram de contribuir financeiramente. Mas se nós analisarmos as circunstâncias em que isso aconteceu, nós veremos que essa evidência é a maior evidência que poderia haver. Paulo passou pouco tempo em Filipos, ele deixou a igreja ali e foi pregar o Evangelho em outro lugar. Paulo era acusado de muitos lados e em muitas frentes de ser um falsário, um mercenário. Ele nunca pediu absolutamente nada a ninguém. Ele, quando tinha que se sustentar, quando ele não queria pedir o apoio financeiro da igreja, ele fazia tendas, trabalhava com suas próprias mãos. Agora, Paulo tinha sido preso. Poderia ter sido uma boa desculpa para a igreja de Filipos dizer, olha, nós não vamos mais mandar oferta para esse Paulo não, para esse missionário, porque ele foi preso, deve ser um malfeitor, alguma coisa errada ele fez. Ainda assim, os filipenses continuaram crendo no apóstolo Paulo e demonstrando a confiança que eles tinham de que Paulo de fato era um pregador do Evangelho, ou que aquilo que Paulo tinha ensinado de fato era a verdade de Deus. Eles demonstravam isso, apoiando financeiramente para que aquela verdade fosse espalhada em outros lugares. Então, da perspectiva de Paulo, e naquela situação, a contribuição continuada dos filipenses, mesmo quando ele estava preso, era a maior evidência que se poderia dar, de fato, da conversão deles, de que Deus tinha feito uma obra genuína no seu coração. Como alguém já disse, a parte mais difícil de se converter do ser humano é o bolso. Quando o bolso se converte, então nós podemos dizer que a conversão foi completa. Zaqueu que o diga, não é verdade? Conhece a história de Zaqueu? Aquele publicano ganancioso, voltado para o dinheiro. Quando ele recebe Jesus na sua casa, ele dá um banquete e de repente ele se levanta ali no meio e diz que ele vai devolver o que ele roubou e que vai dividir sua riqueza com os pobres. Só então Jesus Cristo disse, hoje veio salvação a essa casa. Geralmente o último ídolo a ser derrubado dos nossos corações é o ídolo das riquezas. É o ídolo do dinheiro, dos bens. Quando finalmente nós submetemos estas coisas voluntariamente a Deus. Quando nós dizemos a Deus, Deus, o que tenho pertence a Ti, usa para o Teu reino, usa para abençoar outras pessoas, socorrer os pobres e necessitados, aí é um bom sinal de que, de fato, o coração também já foi convertido. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Depois disso, Paulo termina essa parte no verso 8, dizendo quantas saudades ele tinha daqueles queridos irmãos. Veja só o verso 8. Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo usa aqui palavras afáveis para descrever o profundo sentimento, porque é isso que está no original. A palavra saudade não aparece aqui no grego, né? O que está dizendo literalmente é, eu tenho um profundo sentimento por vocês, e esse sentimento só podia ser de saudade. Paulo estava em Roma, eles estavam lá em Filipos, separados, já fazia 10 anos mais ou menos. Paulo então sentia esse profundo sentimento, tinha esse profundo sentimento por eles. E para deixar claro de que ele não está lisonjeando, Paulo chama Deus por testemunha aqui. Deus é testemunha, ele invoca a presença de Deus, a confirmação de Deus para aquilo que ele está dizendo. Paulo os amava com o amor de Cristo, profundo afeto de Cristo Jesus. Essa expressão profundo afeto, na língua grega, significa, como está, por exemplo, na Almeida Revista
e corrigida, a versão mais antiga da Almeida, ele diz assim: no entranhado afeto de Cristo Jesus. Entranhas é a palavra que está no grego aqui, porque naquela época, no mundo daquela época, as entranhas, as tripas, eram consideradas a sede das emoções, porque, de fato, é a primeira parte do nosso corpo que reage, né? Quando a gente tem uma emoção forte, dá um frio na barriga, não é verdade? Então, pensava-se que era aqui que residiam os sentimentos, por isso que aparece essa expressão entranhável afeto, quer dizer, um afeto profundo, lá do fundo do meu ser, que emana do íntimo da minha alma, do meu corpo. Era isso que Paulo sentia por aqueles irmãos, um amor entranhável, um amor profundo. Graças a Deus por isso. E agora vamos para a terceira parte da palavra de Paulo aqui, introdutória, que é Paulo ora por eles, do verso 9 até o verso 11. 9 a 11. Quando nós, antes de chegarmos aqui, antes de entrarmos na passagem, onde Paulo vai orar pelo progresso espiritual dos filipenses, notemos a certeza que Paulo tinha de que os filipenses eram convertidos, eram eleitos, e de que Deus haveria de guardá-los até o fim, não impediu o apóstolo Paulo de orar por eles, não é verdade? Não impedia. A certeza da eleição e da salvação não esfriou o zelo de Paulo em interceder pelos seus queridos filhos na fé. E o que Paulo pedia por eles? Paulo tinha certeza de que eles eram salvos. Ele tinha certeza de que Deus haveria de operar na vida deles e preservá-los até o fim. Isso não quer dizer que Paulo não tinha de interceder por eles e de clamar por eles, como se a soberania de Deus não precisasse ou dispensasse, melhor dizendo, dispensasse completamente a atividade humana. Paulo intercede por 3 coisas pelos filipenses. Primeiro, que o amor deles aumentasse mais e mais, verso 9. Também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Deus vai completar a obra em vocês, mas eu oro para que esse Deus faça com que o amor de vocês aumente mais e mais. O amor de vocês para com o próprio Deus, o amor de vocês para com os irmãos em Cristo, o amor de vocês para com as pessoas ao seu redor que não são cristãs. Que ele aumente mais e mais em intensidade, que vocês se dediquem mais e mais, que vocês se sacrifiquem mais e mais pelos outros, e que aumente em abrangência, para que mais e mais pessoas sejam amadas por vocês e alcançadas com o Evangelho. Eu oro para que esse amor cresça em conhecimento e percepção, diz o apóstolo Paulo aí no verso 9. O que isso quer dizer? É que Paulo queria que esse amor ele crescesse com discernimento, porque amor sem discernimento, ele pode virar uma paixonite ou ele pode virar uma afeição que não tem um rumo correto. O amor tem que ser guiado pelo discernimento, por exemplo, na hora de contribuir, na hora de abençoar outros, na hora de ajudar as pessoas, precisa ter discernimento. Às vezes nós queremos ajudar uma pessoa que está passando necessidade e a gente acha que a melhor maneira é simplesmente comprar uma cesta básica e dar para aquela pessoa. O amor precisa ter discernimento para saber se o melhor é isso, ou procurar um emprego para aquela pessoa, ou de alguma forma ajudar aquela pessoa a fazer um curso que ela se prepare, se especialize para ter um emprego e ganhar o seu próprio pão. O amor precisa de discernimento e conhecimento. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Eu oro que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Porque é assim, veja aí o início do verso 10, que vocês aprovarão as coisas excelentes, vocês verão, vocês perceberão aquilo que é melhor. O amor com conhecimento e com percepção, ele faz as escolhas certas. Quem ajudar, como ajudar e de que maneira abençoar as outras pessoas. O segundo pedido que Paulo faz está no verso 10. Ele diz assim: eu oro para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo.
Mais uma vez eu quero chamar a atenção para você para esse ponto importante. No verso 6 ele disse assim: estou certo de que Deus, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. E aqui no verso 10 ele diz: eu oro que vocês sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Como eu disse, a crença na soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Paulo estava certo de que Deus haveria de fazer aqueles santos perseverarem. Mas isso não quer dizer que Paulo não tinha a obrigação, o dever e a responsabilidade e o privilégio de orar por eles, para que eles fossem sinceros, isto é, puros, sem malícia, intenções erradas, uma vida reta diante de Deus, e que eles fossem inculpáveis, pessoas a quem não se poderia atribuir escândalo, pessoas irrepreensíveis, servindo de testemunho do Evangelho ali na cidade de Filipos. Paulo poderia ter pedido tanta coisa, não é, pelos filipenses, mas ele está pedindo que o amor cresça e que eles sejam sinceros e inculpáveis. E mais, verso 11, que vocês sejam cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça aqui são aquelas boas qualidades, as boas virtudes que são produzidas pela justificação pela fé. Deus nos justifica pela fé em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus em nós, ela produz bons frutos, ela não é vazia, ela não é oca, ela não é inútil, ela traz resultados, ela traz boas obras como resultado. É isso que é o fruto da justiça. Deus nos justifica e como fruto disso vem as boas obras, vem o amor, vem toda aquela generosidade dos filipenses, todas aquelas atitudes que eles tinham para com os outros e particularmente para com o apóstolo Paulo. Paulo diz que esse fruto da justiça pelo qual ele ora, ele vem mediante Jesus Cristo, porque é só através de Cristo que algum bem reside em nós, e também eles são para a glória e louvor de Deus. Final do verso 11. Fazemos estas coisas não para merecer nada de Deus e não para nos exaltar, para sermos vistos pelos homens, mas porque nós queremos louvar e glorificar aquele Deus que começou a boa obra em nós e que haverá de terminá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, eu queria tirar algumas lições para nós aqui, já caminhando para o final. Primeiro, o que é que nós podemos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo? O que é que Paulo nos ensina pelo seu exemplo aqui? Ele nos ensina a interceder pela vida dos irmãos em Cristo Jesus. Paulo estava preso, ele podia estar se lamentando, se vitimizando e orando só por ele para que Deus o livrasse do seu flagelo, da sua angústia. Mas ele tem tempo lá na prisão para interceder pelas pessoas, interceder pelos seus amigos, interceder pelos seus conhecidos, suplicar a Deus por eles. É isso que Paulo nos ensina pelo seu exemplo. Também a sermos gratos pelas bênçãos recebidas através de outros. Gratidão. Aqui nos versos iniciais do texto que nós lemos hoje, Paulo expressa sua profunda gratidão a Deus por tudo que ele passou lá entre os filipenses e também pelo sustento constante financeiro que os filipenses estavam mandando para ele, para que ele pudesse continuar vivendo. Nós aprendemos com Paulo a viver contente, mesmo em uma prisão. Paulo estava ali desprovido, Paulo estava ali sozinho, ele estava privado da sua liberdade, estava ali isolado. Mas, entretanto, aquilo não secou o seu coração. Aquilo não o tornou um homem amargurado. Paulo é grato a Deus. A carta aos Filipenses é cheia dessa nota de alegria. Nós vamos ver quantas vezes ele o tempo todo está dizendo assim: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele diz isso várias vezes nessa carta. O que é que os filipenses nos ensinam pelo seu exemplo? Eles ensinam que a fé salvadora, ela produz mudança de vida. Como Lídia, o carcereiro e tantos outros lá em Filipos. Os filipenses nos ensinam que pessoas que foram salvas, elas se tornam generosas. Elas de fato se converteram e converteram o bolso, se tornaram generosas, abençoaram o apóstolo Paulo e outras pessoas. E essa passagem, ela nos ensina algumas coisas. Ela pode ser usada primeiro para
explicar a doutrina da perseverança dos santos. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos dessa doutrina, que aquele que começou a boa obra, o Deus que lhe chamou pelo Evangelho, o Deus que lhe converteu, que lhe deu salvação, é o mesmo Deus que vai lhe sustentar até o dia da sua morte, até o dia da vinda de Cristo Jesus, vai lhe receber como filho, vai lhe perdoar os pecados, finalmente lhe dar a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Esse texto também nos fala a respeito da certeza da salvação, que ela não é algo superficial, mas a certeza de salvação se depreende ou se firma na mudança de vida, na santificação, no progresso e na perseverança dos crentes na fé e na doutrina. Pessoas que têm essas evidências em sua vida, elas podem afirmar a sua certeza de salvação, não por conta delas, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus. Essa passagem também, ela nos ajuda a entender a doutrina da santificação progressiva e crescente, embora imperfeita. Veja que Paulo diz: eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Então, sempre há lugar para o nosso amor aumentar. O amor aqui sendo o resumo da vida santa, de uma vida cristã. Ele sempre vai aumentando. Nós sempre vamos crescendo aqui nesse mundo. Nunca chegaremos ao ponto da perfeição. A santificação é um processo imperfeito, incompleto, progressivo aqui nesse mundo. Nós nunca chegaremos ao estágio em que nós dizemos: já amamos o suficiente, não posso amar mais. Nós sempre vamos amar mais, sempre podemos fazer isso. E por último, essa passagem nos ensina essa relação harmoniosa, profunda, perfeita, misteriosa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A certeza da salvação, da eleição e da perseverança dos santos não nos impede de orar e buscar a Deus, e de pedir que Ele nos sustente, de pedir que Ele nos dê mais e mais do seu amor, que Ele nos faça retos e íntegros, para que nós possamos dar mais e mais frutos de justiça. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Eu creio que Deus vai me preservar, mas eu oro todo dia: Senhor, não me deixa cair, não me deixa tropeçar. Minhas orações, eu creio, elas fazem parte dos decretos eternos de Deus, do seu plano fixado antes da fundação do mundo. Deus usa as orações do seu povo para cumprir os seus propósitos eternos. Dessa forma, a soberania de Deus se harmoniza suavemente com a nossa responsabilidade. Nossas ações, nossas decisões, nossas escolhas, nossas orações estão todas integradas ao plano soberano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo, de forma que, ao final, nós vamos dizer: toda honra, toda glória e toda sabedoria pertence a Deus, e vamos perceber que realmente nós tomamos decisões e que nós oramos, e que isso não foi uma ilusão, mas foram fatos, foram atos reais que tiveram significado e que foram usados por Deus na tessitura da realidade, na composição da história do mundo como Ele a determinou. Oremos. Te damos graças, ó Pai, pela sabedoria que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Te damos graças pela profundidade do entendimento que ele teve. E te damos graças também que o Senhor lhe deu um coração quebrantado, cheio de amor, coração pastoral. Nós queremos pedir a mesma coisa por nós. Dá-nos entendimento a teu respeito, dos teus caminhos, mas dá-nos também um coração grato, humilde, reconhecido, generoso. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando por necessidades, que estão sofrendo. Consola-os, ó Deus, nessa noite. Manda provisão, sustento e ajuda, como o Senhor mandou Epafrodito até Roma levar uma oferta de amor da igreja dos Filipenses. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ver o Evangelho na sua amplitude, na sua profundidade, para que sejamos uma igreja preparada para os momentos difíceis que certamente virão sobre o nosso país. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.